Lançado em 1995, Jumanji é um filme de terror barra aventura que causou e marcou toda uma geração dos anos 90. Um jogo bizarro com regras simples. Jogue os dados, ande com seu bonequinho. O primeiro a chegar no centro ganha. Falando assim parece ok. O problema é que todas as vezes que um dado é jogado e um bonequinho anda, coisas inimagináveis e terríveis acontecem. Eu tô animado demais de falar com vocês sobre esse filme, como eu esperei pela sensação de que era a hora de trazer esse clássico pro canal. E finalmente chegou. Se você já assistiu, tenho certeza que você tá animadíssimo. Se você não assistiu, já sentiu com certeza pela abertura que o filme é bom, né? É muito bom, gente. Tenho certeza que você vai achar interessante demais. Não dá pra deixar de dizer que boa parte das pessoas conhecem, na verdade, o remake estrelado pelo The Rock. Não boa parte, a galera mais assim dessa nova geração. Os mais antigos com certeza se lembram de Jumanji, o clássico. Inclusive o remake já ganhou até sequência, porque ele foi muito bem. Tem toda uma galera que gosta. Mas posso falar? O original, ele tem um quê de terror pra criança que só nos anos 90 parece que era permitido fazer, porque hoje em dia é muito difícil lançarem um filme desse. O que torna tudo muito melhor, muito mais agoniante, muito mais assustador. E vocês vão entender por quê. Não é aquela coisa de, antigamente as coisas eram melhores. Não, não é. Você pega o filme clássico e você, de fato, fala, mano, como que isso aqui era pra criança? Tipo, isso dá medo. Os efeitos de tudo acontecem no mundo real. E é isso que dá um tchan no Jumanji. E que bota esse filme pra mim num top 5 de filmes absurdamente originais e criativos. O que não acontece no remake, né? Mas se pá, eu trago até o remake pra vocês. É porque o remake, ele acontece dentro de um videogame, né? O tabuleiro do Jumanji vira um videogame, eles caem dentro do jogo. Então não tem efeitos no mundo real. E essa é a grande diferença do Jumanji. Tá acontecendo aqui no mundo real. Então, tipo, dependendo do que você faz, dependendo do dado que você tira, a sua mãe pode ser afetada, seu pai, sua tia, sua mãe pode acabar sendo morta dependendo do dado que você tira. Isso é muito louco. Eu amo demais, gente. Então se ajeita aí que hoje a sessão é boa, hein? Assiste comigo. Jumanji. O filme foi um sucesso nas bilheterias, tá? Isso não dá pra deixar de dizer. Isso porque foram gastos 65 milhões de dólares na produção. E eu acho fantástico isso, tá? Porque quando vocês assistirem o filme, vocês vão pensar que, mano, pela produção, pelos cenários, até por ter usado bastante computação gráfica. A computação gráfica não é tão boa, vocês vão ver. Mas até por terem usado tanta computação gráfica, a gente pensa, nossa, não custou nem 90 milhões? Não, 65 milhões. E tiveram um retorno de simplesmente 262 milhões de dólares em todo o mundo. Ou seja, na época, isso era um estouro da boiada. Que piada velha. E apesar de ser uma aventura infanto-juvenil, o filme foi considerado na época um pouco demais para as crianças, como eu já comentei, né? Muitos dos críticos alegaram que eles acharam o filme agoniante e assustador demais para você pôr uma criança de 7, 8 anos para assistir. Tem que ser uma pessoa mais velha. O que é muito bacana, porque, sei lá, hoje em dia você coloca um filme desse pra uma criança assistir, eu acho que ela assiste de boa, sabe? Mais tranquilamente, do que nos anos 90. Nos anos 90 a gente se impressionava muito fácil realmente com as coisas. Só que aí é que tá. Dá pra criança assistir, dá pro irmão mais velho assistir, dá pros pais assistir, dá pros avós assistir, porque o filme é muito bom pra todas as idades. Essa era a mágica que tinha aos anos 90. As produções não ficavam destinadas exclusivamente pra uma faixa etária de público como é hoje. Então bora começar o filme porque é demais. Vamos lá. E o filme começa em 1869 com dois jovens correndo, loucos pra poder enterrar uma caixa. A gente não entende o que é que tá acontecendo e o mais interessante é que o filme começa igual um filme de terror. A vibes dessa cena, ela é completamente terrorística, assim, pra mim, pelo menos. Caleb, ele quer me pegar! Segura! Um deles morre de medo da caixa, fala que a caixa tá puxando ele, tá trazendo ele pra baixo. E o outro diz que não, que isso é impossível, tal, puxa ele e ele fala, o mais novo fala, mas e se alguém desenterrar? Aí o mais velho responde, então que Deus tenha piedade da alma dessa pessoa. É de um jeito todo dramático, ele vira todo dramático na chuva, dá um raio depois. É aquele jeitão dos anos 90 de assim, precisamos causar um impacto para as pessoas gravarem bem isso. Que é o quê? Quem desenterrar essa caixa e pegar o que tiver dentro, que Deus tenha piedade da vida dessa pessoa. Que Deus tenha piedade de sua alma.
Acontece que 100 anos depois, em 1969, o jovem Alan Parrish, que tá fugindo aí da galera da escola, encontra essa caixa numa construção. Ele puxa e encontra o box, né, o Jumanji, né, o jogo ali dentro, acha aquilo incrível e leva pra casa. Ele encontra, na real, gente, porque ele ficou ouvindo o batuque chamar por ele. E é só ele que escuta, ninguém mais tá escutando. Então é como se o jogo chamasse por alguém específico. A gente vê também nisso que ele tem um relacionamento meio esquisito com o pai dele, né? Que o pai dele é uma pessoa um pouco mais fria. O pai dele tem uma fábrica, Calçados Parrish. Ele também tá com a cara toda arrebentada porque ele brigou com os garotos por causa de uma menina chamada Sarah Whittle, que a gente vai ver mais pra frente. Então tomou um soco no olho, tomou um soco na boca, o moleque tá todo estourado. E aí uma curiosidade rápida, quando ele tá fugindo dos garotos de bicicleta, a gente vê uma parede escrita Parrish Shoes, Sapatos Parrish. Acontece que esse filme foi gravado na cidade de Kenny, em New Hampshire, e a cidade em si meio que tombou essa parede depois das gravações. Conforme os anos foi passando, essa pintura foi ficando um pouco deteriorada, porém, ela foi restaurada e hoje meio que é um cartão postal da cidade, porque todo mundo que já assistiu o filme chega lá e vê essa parede, pensa, dependendo do ângulo que você olha, você fala, caraca, foi exatamente aqui que gravaram, né, essa cena. Foda-se. Mais tarde em casa, ele descobre que o pai dele tá pretendendo mandar ele pra um colégio interno, só que não como maldade, é um colégio que toda a família Parrish estudou, então os bisavós, os avós, o pai dele, ele, e agora ele quer que o filho dele estude lá, porque é uma coisa tipo meio que tradicional. Só que o moleque não quer, porque como ele tem um relacionamento ruim com o pai dele, ele fala, eu não quero me tornar você. Mas foda-se, seu lixo. Porque o pai dele fala, né, foi lá onde eu me tornei o homem que eu sou. Ele fala, mas eu não quero me tornar você. Os dois têm uma discussão, o pai dele tá saindo pra ir fazer um discurso de alguma coisa, porque a família dele é muito influente na cidade. Ele arruma as malas dele e fala bem assim, cara, eu vou sair voado daqui, eu não quero saber dessa família, eu não quero saber mais de ninguém, chega, rebelde mesmo. Porém, quando ele chega na porta, ele encontra a Sarah Whittle, que veio ver se ele tá bem e tal, a menina pelo motivo qual ele tomou um soco na boca e no olho. Ela escuta também o batuque junto com ele. E aí ele percebe que eles são as únicas duas pessoas escutando esse batuque. Ele chama ela pra sala, abre o Jumanji e mostra pra ela todo o lance e fala pra ela que é dali que está vindo esse batuque que eles estão ouvindo. Acontece que mais cedo o Alan deixou cair 2 totens lá em cima. E eles se posicionaram como 2 jogadores, digamos assim. Alan está em casa? E quando a Sarah Whittle olha pro tabuleiro e ela não gosta, que ela fala que ela parou de jogar jogos de tabuleiro e tal, que ela não gosta dessa vibes, ela arremessa os dados pra ele guardar o jogo, só que o Jumanji acha que ela jogou. Então assim, se é a sua vez e você soltar os dados da sua mão e ele cair no chão, no jogo, em algum lugar, e der números, você jogou. O bonequinho dela anda. E aí no centro do tabuleiro, um enigma aparece por escrito. Eles leem, não entendem nada do que tá acontecendo, só que aí eles ficam com um pouquinho de medo. Porque, né, era os anos 60, então, tipo, as peças se mexerem sozinhas, o fato deles não conseguirem tirar a peça do tabuleiro, de repente surgir palavras ali no meio, eles falam assim, cara, como é que isso aqui funciona? Como eles ficam com medo, eles resolvem guardar o jogo e parar por ali. À noite eles voam, é melhor correr. Essas coisas com asas querem te morder. Não vai não, amor. Porém, o relógio toca, o Alan se assusta e deixa os dados caírem, dando números. Ele anda com o bonequinho dele, só que aí o pior acontece. O enigma fala, na selva você deve esperar até uns 5 ou 8 alguém tirar. E o moleque é arrastado pra dentro do jogo. Enquanto o enigma da Sarah se mostra, por quê? Dava a entender que eram morcegos, e realmente eram. Eles começam a sair da lareira e perseguir a menina. A gente acompanha então um salto de tempo, a gente percebe que a casa meio que foi abandonada, ficou ali ao léu, depois que isso tudo aconteceu. A gente não entende direito como que foi que isso tudo aconteceu, como foi que eles lidaram com isso. E é aí que nos é apresentado Nora e seus 2 sobrinhos, Judy e Peter. E sim, a Judy é Kirsten Dunst, e pra quem é fã do Homem-Aranha dos anos 2000, ela é a Mary Jane. Hey! Who are you? Anos depois ela ganhou aí o papel. E um fato curioso, né, interessante, é que a Kirsten Dunst e o Bradley Pierce, que é o garotinho, né, que faz o Peter, gente, assim, a gente olha e pensa, nossa, eles têm uma diferença de idade grande, né, ela é tipo a irmã mais velha, ele é o irmãozinho mais novinho e tal. Gente, eles têm exatamente a mesma idade, vocês acreditam? Com uma diferença de 6 meses apenas. E aí, pode jogar no Google, tá? No Google tá lá, a idade da Kirsten Dunst e a idade do Bradley Pierce. E eu achei impressionante, tá? O desenvolvimento de uma
e o não desenvolvimento do outro, ou o desenvolvimento correto de um e o desenvolvimento exacerbado da outra, não sei. E dentro da casa eles descobrem que existe uma lenda meio creepy, de que o pai do Alan Parrish matou o filho e escondeu o corpo dele na casa, em algum lugar. Então, tipo, meio que foi isso que a cidade concluiu, né? Depois que o moleque sumiu, porque ele foi para dentro do jogo, todo mundo concluiu que o pai teria matado ele, porque aparentemente todo mundo sabia que a relação dos dois não era nada boa, né? Durante a noite, as crianças começam a escutar o batuque esquisito chamando por eles, né? Aquele batuque que toca desde o começo do filme. E de manhã, antes de ir pra escola, eles despistam a tia deles, fala que ela pode ir trabalhar, que eles pegam o ônibus da escola sozinhos e tal, ficam em casa porque, de repente, os dois começam a escutar de novo o batuque. Eles sobem no sótão, encontram o jogo, logo a Judy já lê as regras, é uma regra toda, se você é rebelde e você quer deixar o seu mundo pra trás e não sei o que e tal, vem jogar esse jogo, e é uma coisa toda louca. E eles resolvem jogar. A Judy joga primeiro, o boneco dela anda, e o jogo conjura pernilongos, mas não é qualquer pernilongo, é um pernilongo muito louco. Uma pequena picada pode te fazer coçar, te fazer espirrar, te incomodar. Que a picada dele é, de fato, muito venenosa, assim, chegando a ponto de matar a pessoa se não correr logo pro hospital. Eles se livram dos pernilongos, ela dá uma raquetada neles. É uns pernilongos que me faz coçar, porque eles são, tipo, desse tamanho, dá uma agonia terrível. O Peter joga e ele conjura uns macacos muito loucos. Os macacos que começam a acabar com a casa, eles descem na cozinha, os macacos tá quebrando a cozinha. Depois eles sobem e eles veem que os macacos, depois eles quebrarem a cozinha toda, eles saíram pra rua. Então, tipo, só dali, da geração deles ali, né, no momento em que eles jogaram, já tem pernilongo pela rua ali, pelo bairro, e os macacos, que vai atacar, seja lá quem for. A Judy, como fica meio temerosa com o que aconteceu, ela vira o jogo e vai ler a segunda parte das regras, né? E lá diz que o primeiro jogador que chegar ao centro do tabuleiro vence, ou seja, o jogador que chegar a Jumanji. Então é simples, eles têm que jogar até a peça chegar no centro. Ou será que não? O grande problema aqui, a grande problemática desse filme é que a gente pensa bem assim, cara, então é só eles irem jogando um atrás do outro, joga, que uma hora um chega. Só que toda vez que um joga e o jogo causa um efeito, conjura alguma coisa no mundo real, né, traz alguma coisa lá de Jumanji, não dá pro outro jogador jogar imediatamente, porque os efeitos perseguem todos os jogadores, entende? Então é muita coisa que pode acontecer. O Peter joga novamente, porque ele tirou dados iguais, e dessa vez ele tira um 5. E aí vem pra mim a parte mais assustadora de todo o filme, porque, enfim, não sei. Eu tremia na base nesse momento. Ele conjura um leão. Só que aí, tipo, tem todo um suspense pra revelar esse leão. A gente vê o rabo dele passando pelo piano, depois as patas dele descendo nas teclas do piano, e aí o rosto dele vai surgindo do escuro. Ele persegue as crianças ali pela casa, até que aparece um cara pirado da selva, tipo, com umas roupas de quem vive na selva, engana o leão, faz com que o leão entre num quarto, ele vai lá e tranca o leão dentro desse quarto. É um leão, aí como eu falei pra vocês, vamos começar as coisinhas. Tanto os macacos quanto esse leão, alguns momentos ele é de CGI. E você vê que o CGI, assim, não tá bom, né? Não é um CGI que a gente fala bem assim, nossa, realmente me convenceu, tá muito bem feito e tal. Não tá. Mas pra época, anos 90, 95, sabe? Um filme de aventura, onde as pessoas não colocavam muito um budget, né? Tá bem feito até. Eles usaram, claro, um leão de animatronic, e foi usado muitos animatronics aqui na produção desse filme, que é aquele animal que é feito de robô, né? E controlado por controle remoto. E nas cenas que dá pra dar close, que o leão não tem muito movimento, eles usam esse animatronic e fica bem legal, apesar de que hoje a gente cata que é um boneco. Mas na época, quando eu era pequeno, nossa, pra mim era um leão terrível, um leão horroroso. Um espanto. Me faz mal. Bom, lembra que o Alan foi mandado lá pra Jumanji nos anos 60, até que alguém tirasse um 5 ou um 8? Pois é, o Peter tirou um 5. Então, esse cara pirado da selva que aparece é o Alan Parrish, 20 e tantos anos depois. E assim, quando ele percebe que ele tá no mundo real, porque o Peter fala que ele tirou um 5, logo ele sai correndo atrás dos pais dele, aí é uma cena meio emotiva, porque ele não consegue achar os pais dele dentro de casa, aí ele sai na rua, encontra o policial, que é o cara da fábrica, que ele conversou, foi uma das últimas pessoas com quem ele conversou, antes de ser mandado pra Jumanji, só que eles não se reconhecem. Na verdade, ele reconhece o cara, mas o cara não reconhece ele logo de cara. E aí ele vai pra fábrica. Na fábrica, um mendigo fala pra ele que, na verdade, o pai dele morreu faz muitos anos. Ele vai na lápide do pai dele ver. E aí o médico também fala que o pai dele enlouqueceu, o Sr. Parrish enlouqueceu, gastou
todo o dinheiro que ele tinha pra tentar encontrar o filho. E aí, com isso, ele foi à falência. A loja de sapatos faliu, foi uma merda. Enfim, depois que o moleque desapareceu, foi um caos generalizado, sabe? A cidade, nesse momento, tá um caos. Os macacos tá atacando tudo que é lugar. Eles roubam o carro do policial enquanto as crianças tá falando com ele. Tipo, são uns macacos meio que inteligentes e sem noção. Os pernilongos também atacam. As crianças, a gente percebe que eles também têm uma força descomunal. Eles começam a quase que quebrar o vidro pra tentar atacar eles dentro do carro. E a gente vê a ambulância pegando a galera de dentro dos carros e levando pro hospital, porque os pernilongos estão picando um monte de gente. Tipo, o hospital tá ficando super lotado de pessoas chegando com os mesmos sintomas, que é o de quase morte pelo veneno desse pernilongo. E aí é que a Judy fala que eles precisam jogar. O Alan fica resistente a jogar, ele não quer jogar, né, o Jumanji, mas ela fala, meu, a gente precisa jogar, porque se a gente não chegar ao centro, todo esse efeito, né, tudo isso que tá acontecendo não vai passar. E aí ela joga, e o Alan fica só olhando. Depois é assim, ele se barbeou. E aí a gente encontra ali dentro o Robin Williams maravilhoso, né? Aquele ator fantástico. Inclusive, uma curiosidade, não era pra ser ele, tá? A produção queria que o Tom Hanks fizesse esse personagem. Ele tava, tipo, na crista da onda em 95. Mas ele parece que não aceitou, não sei se foi. Eles sempre falam que, conflito de agenda e tal. Mas tem vezes que eu acho que o ator só não quis aceitar, sabe? E aí ficou com o Robin Williams, que pra mim é maravilhoso. E não dava pra ser outra pessoa, porque ele é muito louco, né? Acontece que a Judy joga, só que não acontece nada. E aí o Alan fala, então eu acho que não é a sua vez. Ela fala, então joga. Aí ele fala, mas também não é a minha vez. A primeira a jogar o jogo foi a Sarah Whittle, quando ela jogou os dados e aí a pecinha dela andou. Então, a gente vai ter que encontrar ela. Eles vão até a casa da Sarah Whittle, ela desmaia quando o Alan Parrish fala, olá, Sarah, sou eu, Alan. E aí, tipo, ela liga pro psiquiatra, pro psicólogo, sei lá, ela faz terapia, né? E ela começa a falar, meu Deus, lembra daquele menino que eu falei que sumiu? Pois é, eu tô sentada aqui tomando chá na casa dele, de frente pra ele. Ela é completamente surtada. Quando ela vê o jogo, ela dá um salto, ela pula, ela fala que ela não pode nem olhar pra esse jogo, que ela fez 2.000 horas de terapia pra se convencer de que nada do que ela viu foi real, de que esse jogo não é real, de que o Alan, na verdade, tinha sido morto pelo pai dele, e aí depois, né, agora ela tá vendo que o Alan não foi, mas tudo bem, de qualquer forma o jogo não podia ser real, que ela não podia entrar em contato com aquilo. Ela fica tão desesperada que o Alan fala bem assim, cara, então tá bom, se você não quer jogar, então não precisa jogar, me devolve os dados e pode ir pra casa. Vai com Deus, meu chapa! Só que aí ele dá um truque e faz com que ela jogue. Obrigada. Oh, meu Deus, como pode fazer isso? Os dados dela acabam trazendo pra dentro da casa plantas venenosas que vai invadindo de tudo quanto é lugar. O Alan já avisa. Como o Alan, tá, gente? Só pra explicar. Ele ficou preso em Jumanji, né? Ele foi pra dentro do jogo. Então, tudo o que acontece aqui no mundo real, ele já viu. Por quê? Porque o jogo faz nada mais, nada menos do que trazer coisas deste universo de Jumanji pra fora. Então quando ele olha pras plantas, ele fala, fiquem juntos, não encostem em nenhuma delas. Fiquem longe das paredes, não toquem em nada. Façam movimentos rápidos. Não chegar perto das roxas, porque elas são cuspidoras de veneno. Se liga, hein? Só que, além dessa cuspidora de veneno, tem uma amarela que tenta engolir o Peter. Então tem uma flor gigante que abre, enrola a perna dele, puxa, assim, é um caos. A cena, tipo, é muito tensa. E aí uma curiosidadezinha, não diferente do Robin Williams, que não era a primeira escolha pro papel. A Bonnie Hunt, que foi quem fez, né, a Sarah Whittle, ela também não era a primeira escolha. Eles tinham em mente, na época, a Jamie Lee Curtis, a Madonna, Demi Moore, Julia Roberts e mais algumas outras, né? Segundo falam, a produção tinha o nome delas na mesa. Porém, enquanto foram feitos os testes de câmera, na hora que eles viram o Robin Williams e a Bonnie Hunt, tipo, a química dos dois, o jeito que eles se olhavam, o jeito que eles brigavam, o jeito que eles brincavam, era, tipo, muito, muito, muito icônico. Muito a cara do filme. O Alan joga os dados na biblioteca e dessa vez quem aparece... Minha mãe! É o caçador Van Pelt. Ele é que é conjurado no mundo real. E o Alan já conhece ele porque o Alan fugia dele lá em Jumanji, lá na selva. E é muito louco, porque ele vem atirando e ele atira sem dó, ele atira pra matar mesmo, sabe? E o mais louco é quando ele sai da casa, porque o Alan sai correndo dele pra fora da casa, ele atira contra o carro do policial, ele atira contra o policial, até que as balas dele acabam e ele sai andando pela cidade. Então, aquilo que eu falei pra vocês, o filme é muito louco porque eles jogam e os efeitos não ficam neles, não fica restrito a eles.
Os efeitos são diversos e acarretam no mundo real. Por exemplo, não existe antídoto pra picada desse pernilongo muito louco que saiu. Então, o que eles estão fazendo no hospital? Não sei, acho que a galera tá morrendo. E o Van Pelt ficou uma coisa assim, quem já assistiu nunca entendeu direito porque que ele caça tanto o Alan, né? Na verdade, o Van Pelt, se vocês perceberem, eu acho que muitos de vocês perceberam, ele é interpretado pelo mesmo ator que fez o pai do Alan. E isso é porque o Van Pelt, ele é a manifestação do que o Alan pensa que o pai dele acha dele. Entende? Então quando ele começa a falar o que o Van Pelt acha dele, e por isso que caça ele tão veementemente, na verdade isso é tudo que ele acha que o pai dele acha dele. Ele acha que tudo em mim é ruim, acha que eu sou uma perda de tempo. Talvez ele queira algo na parede dele, sei lá, minha cabeça. É um lance psicológico aí, né? Ele volta escondido pra casa, dessa vez é a vez da Judy, ela joga os dados e agora é uma manada de bichos que ela conjura que chega do nada, explode a biblioteca e eles têm que sair correndo porque senão eles vão ser pisoteados por esses bichos, né? O problema é que um pelicano gigante aparece, pega o jogo e sai voando com o jogo pra fora. Ai, amiga, pra quê? Pra dar aquela canseira na gente quando a gente tá assistindo um filme que a gente pensa, meu Deus, por que não continuou tudo aqui, né? Não, agora eles vão ter que sair. E agora a gente vai ver que realmente, ó, tá um caos, tá? Tá um caos, eles precisam terminar esse jogo. Uma curiosidade interessante da gente trazer sobre essa cena é que essa destruição dessa biblioteca, ela foi feita realmente, sabe? Tipo, foram efeitos práticos, a biblioteca foi realmente explodida. E o mais interessante é que quando esse tipo de cena é feita, principalmente nos anos 90, ela só podia ser feita uma vez. Ou seja, ela tinha que ser ensaiada, ensaia a câmera, ensaia ator, ensaia ângulo, ensaia a luz, tudo porque ela não podia ser refeita. Sound speed, Mark. Depois que ela é destruída, não dá pra refazer de novo. Pra refazer levaria muito tempo e muito dinheiro. Bom, o Van Pelt entra numa loja pra comprar bala pra arma dele, aí ele descobre que, tipo, não fabricam mais daquela arma dele há mais de 500 anos. E aí ele dá um saco de ouro pro cara e o cara dá, tipo, uma submetralhadora. Eu acho, não entendo de arma, tá? Mas o cara dá, tipo, uma submetralhadora na mão dele. Ele acha aquilo incrível. Ele fala, nossa, é isso aqui que eu precisava mesmo. A galerinha do mal consegue recuperar o jogo do pelicano, tipo, o Alan pega um peixe e dá pra ela acaba chutando o jogo anda, correnteza abaixo, e aí o Peter vai, faz um malabarismo, pega o jogo, porém logo depois o Alan é preso, e ele aceita ir preso porque ele percebe que de algum lugar o Van Pelt tá tentando acertar a cabeça dele, então ele fica jogando, né, tipo, Van Pelt, deixa eu ir com ele porque o Van Pelt tá atrás de mim, e aí eles vão dar uma despistada. A gente termina o jogo depois. Van Pelt. Só que enquanto isso, o Peter, espertinho, ele percebe que ele precisa só de 12 casas pra chegar a Jumanji. Então o que ele faz? Ele arruma os dados pra dar 12, né? 6 e 6. E começa a dar ruim, porque ele trapaceou. E aí, como ele trapaceou, o jogo meio que lança um enigma do tipo, já que você tá querendo trapacear, então, além do seu jogo voltar, você vai voltar também. A gente não entende a princípio o que é que tá acontecendo, mas basicamente ele tá deixando de ser um Homo sapiens sapiens pra virar um homem das cavernas, um mini homem das cavernas. E aí a gente tem uma visão da cidade que tá um caos. Os macacos tá atacando tudo, tá atacando as lojas, tá atacando as pessoas. A manada de animais tá correndo pra lá e pra cá. O Peter é quase que amassado dentro de um carro por causa da manada de elefantes que sobe em cima do carro e pisa e tal. E aí o Van Pelt encontra o jogo, pega o jogo e vai pra uma loja, porque ele fala bem assim, bom, se o jogo tá comigo, aquele paspalho do Alan vai vir atrás do jogo e aí vai ser a hora que eu vou comer ele na bala, porque ele quer matar o Alan, né? Real. Pra quê? Dentro da loja também tá um caos. O nome do filme devia ser Jumanji, ou Caos, porque basicamente é o que ronda a história toda. As pessoas estão saqueando a loja, levando as coisas. Porque sempre que tem um babado desse, né, que ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, parece um apocalipse, parece um negócio. Eles sempre retratam que as pessoas vão pras lojas e saqueiam, né, começa a pegar várias coisas, levar pra casa e tal. E é isso que tá acontecendo. E essa sequência da loja, ela é muito boa. Ela é longa, né, ela é mais longa do que eu vou comentar aqui. Mas basicamente eles têm que traçar toda uma estratégia pra conseguir pegar o jogo do Van Pelt, enquanto o Alan tá vindo junto com o carro de polícia pra cima do Van Pelt ali dentro da loja. Por fim, o Alan entra de carro e tudo dentro da loja, derruba um monte de prateleira e a prateleira de tintas cai em cima do Van Pelt, dando tempo pra eles de pegarem o jogo, saírem dali e irem pra casa terminar essa bomba em nome de Jesus. Eles chegam em casa e a casa tá completamente irreconhecível porque ela foi tomada por aquelas plantas, né? Eles se arrumam pra jogar o jogo, a Sarah joga e o Enigma propõe que vai chover ali, que vai ter uma enchente em cima deles.
Todo mês, quando a lua é cheia, uma enchente deixa a coisa feia. Ela não se preocupa muito porque ela fala bem assim, tá, tudo bem, a gente tá dentro de casa, né? Só que chove é dentro de casa mesmo. A previsão do tempo diz que o céu fechou. E aí a correnteza começa a ficar cada vez mais forte, cada vez mais forte. Quando eles estão tentando subir a escada, de repente desce uma rajada de água, gente. Que a água fica até o teto da casa. E quando tudo parecia horrível, fica pior ainda. Porque lá vem um crocodilo gigante atrás deles, nadando, como se aquilo fosse um lago de uma selva aberta. A Sarah quase que cai e entra dentro da boca do crocodilo. É uma gritaria e é muito interessante, porque aí o policial chega com a tia, Nora, e aí eles ficam ouvindo o que tá acontecendo de casa e eles ficam bem assim, meu Deus, deve ser a TV que tá ligada, não é possível, porque pelo barulho que tá, não é possível que isso tudo tá acontecendo aqui dentro. Peter! Moça, se afaste, deixa que eu cuido disso, por favor. Vai ver que não é nada, vai ter que deixar a TV ligada. O policial dá umas pesadas na porta, até que a porta arrebenta e a água joga eles longe. Aí é correr contra o tempo, gente. O Alan joga os dados e acaba que o chão que ele tá vira areia mofetiça, ele começa a ser sugado pelo chão. A Sarah tenta ajudar ele enquanto a Judy joga os dados correndo pra ver se ela consegue reverter o que tá acontecendo. E de fato, os dados dela se posicionam de uma maneira que os efeitos da última jogada são paralisados. Então o chão condensa com as mãos da Sarah Whittle lá dentro e parte das mãos e a cara do Alan Parrish ali no assoalho. Sabe? Tipo, fica um bagulho muito tenso. Quando o Peter joga, ele conjura várias aranhas venenosas. E, tipo, é muito legal. O enigma dele, tipo, 4 patas é o que nós temos. Tchau, a gente pode te ajudar, pode dar uma mãozinha, algo do tipo. Precisam de uma mão? Nós ajudaríamos. 8 patas cada uma é o que nós temos. A Sarah e o Alan ficam desesperados, porque as aranhas podem atacar eles a qualquer momento e não tem como eles se defenderem. Então o Peter desce pra pegar um machado pra poder matar as aranhas que chegarem perto deles e tal. E aí, pra agilizar o processo, a Judy pega o jogo pra colocar os dados na boca da Sarah pra ela poder jogar os dados pra ir pro próximo, sei lá, né, pro próximo nível, ver o que vai acontecer. Só que quando ela puxa o tabuleiro, tem uma planta venenosa debaixo do tabuleiro que atira veneno nela, aquela roxa, sabe? Tipo, ela tira o veneno do pescoço e tal, ela fica meio bamba, coloca o tabuleiro ali, coloca os dados na boca da Sarah, ela joga e o enigma dela propõe que uma cratera vai se formar ali no meio. Então a casa racha. É uma cena... Gente, eu gosto, porque assim, o filme, ele é muito louco, porque enquanto alguns enigmas são muito grandiosos e a gente fica tipo, meu Deus do céu, alguns deles são simples. Mas aí, de repente, a gente tem um muito grandioso. E aí a gente tem um simples. E agora a gente tem esse que eu acho muito foda, a casa rachando no meio, o Alan finalmente se libertando, ela se libertando, porque racha bem ali onde eles estão. O jogo cai, o Alan consegue se pendurar, cair, a Judy morre por causa do veneno, tá? Tenso, né? Ela morre. E basicamente só faltam 2 casas para o Alan Parrish chegar ao centro do jogo. Ele pega os dados, quando ele vai jogar, o Van Pelt aparece. Ai, meu Deus, Van Pelt, meu Deus do céu. Levante-se. Gosto da continuidade, ele tá todo sujo de tinta e tal. Ele manda o moleque soltar o que ele tá na mão e ele solta. Um dado cai ali na frente, só que o outro, ele rola as escadas, e ele rola, e ele rola, e ele rola. A gente fala, meu Deus, aonde que esse dado não vai parar nunca? O Van Pelt solta aquele discursinho, né, do vilão, e o dado para. Ele anda as casas e chega a Jumanji. Aí ele fala, últimas palavras. Aí o Alan fala, Jumanji. É bem intenso, assim. Quando a gente tá assistindo o filme, a gente fica tipo, ui, que legal! Jumanji. E aí, gente, é aquele fuzuê, tudo começa a desintegrar e voltar pro meio do jogo. Bom, o Alan e a Sarah se abraçam porque tá tudo voltando e eles não estão entendendo o que tá acontecendo. E quando tudo acaba e o jogo se fecha, eles estão lá em 1969, crianças ainda.
como se eles não tivessem ainda começado o jogo. Ou seja, tudo que aconteceu de 69 pra frente, nada existiu ainda. Só que o mais legal é que eles estão com as memórias. Então, tipo, eles não estão se perguntando assim, o que foi que aconteceu? Ou só com a sensação de que algo muito doido aconteceu, sabe? Realmente, eles sabem o que aconteceu. O pai do Alan volta pra casa, porque ele meio que esqueceu o discurso, aí o Alan vai, abraça ele, aí ele fala, morri de saudades de você. Aí ele fala, mas como assim, né? Eu só tô fora há 2 minutos. Aí ele fala, nossa, pra mim pareceu toda uma vida. E aí a gente percebe que ali a relação deles já vai mudando. Ele fala, olha, desculpa do jeito que eu falei com você. É uma virada bem legal, sabe? É um arco muito legal de personagem. A gente não vê a grande evolução do pai dele, né? Pela lógica, o pai dele, na verdade, diria, olha, tá bom, não me irrita não, tá? Depois a gente conversa. Mas não, é como se o pai dele também tivesse sofrido algo do tipo um arco também. Mas, na verdade, o arco que a gente vê mesmo é do Alan. Bom, eles amarram o jogo com alguns tijolos e jogam no lago, né? Pedem também pra que, nossa, em nome de Jesus, ninguém nunca mais encontre esse jogo. Se beijam, finalmente dão um selinho. E anos depois a gente descobre que eles estão casados, a Sarah tá grávida, eles estão dando uma festa de Natal. E adivinha quem eles convidam pra essa festa de Natal? Os pais da Judy e do Peter. Porque o pai da Judy e do Peter, ele trabalha como designer gráfico. E ele deu andamento na loja de sapatos do pai dele. Então ele meio que contrata os pais das crianças pra poder fazer o designer da loja. Quando eles chegam, é meio emocionante, porque o Alan fala, meu Deus, vocês são iguaizinhos como eu me lembrava. Onde estão as crianças, hein? Ai, meu Deus, são eles. Como você sabe? E aí os pais dos dois ficam meio assim. Os dois também ficam meio assim, porque não tem ideia, né, de quem é esse cara que tá falando. Imagina. Eu nunca vi você, senhor. E aí é engraçado, porque ele fala, Bessa, quando que a gente pode começar? Os pais, né, da Judy e do Peter falam que talvez depois da viagem deles pro Canadá. E aí eles gritam que não. Por quê? Porque a Judy e o Peter, eles eram órfãos, tá? E, inclusive, eu não sei se eu citei isso. Não. Mas eles vêm morar com a tia deles porque eles eram órfãos. E aí os dois gritam que não, por quê? Porque foi no Canadá que eles morreram e ficaram órfãos e os dois foram morar com a tia. Na verdade, Marta e eu estávamos pensando em tirar mais férias, esquiando lá no Canadá. Então tem essa brincadeira. E aí, meio que passa-se muitos anos e a gente vê duas crianças na praia andando, desconhecidas, a gente não sabe quem é, falando um idioma que a gente não sabe qual que é, andando na praia, ouvindo o batuque, perguntando que barulho é esse? Quando a câmera baixa, a gente vê ali o jogo, né, o Jumanji, meio descoberto na areia. Enfim, é do jeito que acaba. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu morria de medo. Eu morria de medo de o jogo me chamar. Porque essa ideia de que só algumas pessoas conseguem ouvir o batuque, né? Não é todo mundo que ouve. Isso me dava pânico. Porque eu falava, imagina se eu tô num lugar um dia e eu começo a ouvir esse barulho. Eu começo a ouvir esse chamado esquisito. Eu vou ter muito medo. Eu vou... Nossa senhora, me dá até... Ai, que medo. E aí, assim, duas curiosidadezinhas muito legais pra falar pra vocês sobre esse filme é que eles começaram gravando o filme pela última cena, que é essa do Natal, que é onde eles filmam bastante a casa, né, que tá tudo certo. Isso porque, como a casa ia ser destruída, então eles meio que começaram o filme de trás pra frente. A última cena a gravar é aquela que a casa racha no meio, basicamente. E isso eu achei muito interessante, eles começarem pelo final, porque tem essa necessidade que a casa esteja boa. E outra é que um tabuleiro original de Jumanji, usado no filme, foi leiloado por $60 mil em 2014. O que eu acho pra um item de colecionador, sabe? E sendo o tabuleiro do filme, eu acho até que foi meio barato, sabe? Se eu tenho dinheiro, se eu sou muito doida, se eu sou muito rica, eu compro. Eu compro. Eu ia mostrar com todo orgulho. Gente, olha só. O tabuleiro original do filme Jumanji aqui pra vocês. Imagina, que foda. Oi! E agora eu te pergunto, gostou do vídeo? Gostou do filme? Comenta aí muito se vocês gostaram, pro YouTube continuar recomendando o canal, sabe? Mandar pra mais gente. Fala que, olha, o cara tá fazendo um ótimo trabalho. Comenta animaizinhos, comenta emojis criativos que tem a ver com o filme, que vocês acham que tem a ver com o filme, que eu quero ver. Não esquece do like. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.